Hi girls, good afternoon, how are? I care not feel better, and you? Olá meus queridos, boa tarde, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar o que é o would e o que é o use e would, tá? O que é esse would e quais são, de que forma nós vamos estar utilizando ele dentro dos contextos gramaticais da língua inglesa. Vamos iniciar pelo conceito? Let's go! Então, nós vamos iniciar aí. O que é o would? O would é um verbo modal, certo? Que ele tem a função de verbo auxiliar. Como o próprio nome já diz e está aí descrito, ele tem a função de auxiliar. Nesse caso, o verbo principal, além disso, né, Nesse caso, o verbo principal, que ele exerce essa função de auxiliar. Além disso, o would é o passado do will. Lembram do will, que é o verbo to be no futuro, tá? Que nós utilizamos ele no simple future, onde nós temos o will, tá? No sentido de futuro, e o won't, tá? Em partículas negativas, que nós vamos ver mais adiante, só mesmo a nível de informação, porque o nosso foco hoje é o would, ok? Bom, então como nós devemos usar o would? Sendo ele um verbo modal, certo? Geralmente ele é usado como auxiliar de um verbo principal, para formar, tá, um tempo verbal que seria equivalente ao nosso. Esse condicional tá do futuro do pretérito em português. No caso aí, como o exemplo fala, tá? As conjugações faria, iria e comeria. No exemplo aí, I will travel a lot if I had more money, tá? Então, eu utilizo o sujeito, tá? Utilizo o verbo, tá? Modal would antes do verbo principal, nesse caso, travel, o verbo viajar. Então, o que ele diz? Eu viajaria, certo? Mas, no entanto, ele diz o quê? Que tem pouco dinheiro, certo? Então, aí ele vai estar indicando o quê? Essa situação é de forma que iria, tá? No caso, ele estava dizendo que viajaria com as terminações ria, viajaria caso tivesse, né, dinheiro. Mas nesse caso, ele está dizendo, né, a lot of I had more money, né? Se tivesse um pouco mais de dinheiro. Então, meus amores, como eu já mencionei, o would, ele pertence aos modal verbs, certo? Que são os verbos modais, tá? Na língua inglesa. E, como eu já falei, o papel dele é o quê? Auxiliar o verbo principal, certo? Dentro de uma frase. A utilização deles, a função dele é fazer um pedido educado, um convite e transformar também o verbo principal em uma condicional, tá bom? Don't forget, não esqueçam essas aplicações, essas pequenas explicações acerca, tá, do verbo would. Agora nós vamos observar algumas características, tá, particulares do would. Então, primeira delas, tá, não é necessário utilizar o would com a partícula to. Com a partícula to, teacher Luana, sim, aquela do infinitivo, no qual nós temos aí no exemplo abaixo, to travel, tá? No caso, a forma correta não é dizer I want to travel, tá? Nós temos que retirar o to e utilizar somente o verbo. Então, fica I will travel. Eu viajaria, ok? Se atentem a essas características. Outra característica também que é bem peculiar, tá? Dos verbos, quando eles saem da forma afirmativa ou negativa, tá? Eles vão para interrogative form, tá? É a utilização do verbo antes do sujeito, tá? Para fazer a indagação junto ao sujeito sobre qual ação ele vai estar propondo. Então, no caso do would, isso também não é diferente, tá bom? Ele vai aparecer antes do sujeito nas frases que estas estão na forma interrogativa. Outra característica, quando este for usado, tá, em frases negativas, tá, é necessário acrescentar o not, certo? E ele na forma contraída fica would not, ok?
Observe aí o exemplo a seguir, ok? Uma outra função que é bem importante ressaltar, tá? É que, diferentemente de outros tempos verbais, no qual, por exemplo, no simple present, para he, she e it, tá? Nós fazemos as alterações, né? Do acréscimo do S, neste caso, colocado no verbo, tá? Neste caso, no would, não é necessário mudar essa forma verbal, tá bom? Na terceira pessoa, que no caso são he, she e it, tá? Não é necessário colocar o S, não é necessário colocar S, or e ES, tá? Nem também no verbo would e nem no verbo principal, tá bom? Essa não é uma característica do uso do would. Ela é de outros tempos verbais, tá? Com o uso de outros verbos também. Então, essa característica não é necessária para uso, tá? Do modal verb would. Então, nós chegamos na page do livro de vocês, na page 76, tá? A página 76, onde nós vamos estar, tá? Nos aprofundando mais ainda no grammar would, tá? Nós vamos ver ele como pretérito em frases condicionais, would not, tá? Com partícula not para o sentido de recusar algo, tá? E would not para ações no passado, ok? Do qual nós vamos adentrar nessa abordagem nas próximas aulas, ok? Por hoje é só, foi uma breve introdução sobre o verbo would, modal word, tá? E até a próxima, espero que vocês tenham entendido um pouco. Bye, bye, see you later.